Corinthians! 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 Alô, fiel torcida do Brasil e do mundo! Está no ar o podcast do Card Corintiano, disponível no YouTube, Spotify e também no TikTok. Não esqueça de nos seguir nestas plataformas, como também no Instagram, onde você confere os cards dos grandes ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pela internet, chegamos aos 4 cantos do planeta e em todo lugar tem corintiano ligado com a gente. O episódio de hoje está recheado de informações quentes, novidade e muita resenha. Tudo isso e muito mais a partir de agora! Informação de última hora! Corinthians! Habemos novo presidente, ou nem tão novo assim, e olha que não estou falando de idade, hein? Osmar Stabile é eleito em definitivo o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista até o final de 2026. Eu digo novo velho presidente, já que ocupava o cargo de forma interina desde maio. Stabile venceu a eleição indireta realizada na noite desta segunda-feira no Parque São Jorge. Ele recebeu 199 votos, o equivalente a 75% do total, superando Antônio Roque Cittadini com 50 votos e André Castro com 14 votos. Um voto em branco também foi registrado. Com a vitória, Stabile consolida sua permanência na presidência do clube até o fim do triênio iniciado por Augusto Melo, afastado após o processo de impeachment. Durante sua gestão provisória, Stabile tomou decisões importantes, como por exemplo renovar o contrato com a Nike por mais 10 anos, reorganizar o departamento de futebol, quitar dívidas de camarotes corporativos, implantar o sistema de reconhecimento facial da Neoquímica Arena, garantindo a liberação total de público conforme a Lei Geral do Esporte e promover cortes de custo nas categorias de base, desligando 37 atletas sob a gestão de Nenê do Posto e Alex Brasil. No mesmo pleito, foi definido também o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, atual superintendente jurídico do Timão, venceu com 119 votos, superando Peterson Juan Aitelo do Couto Ramos com 75 votos e Rodrigo Bittar com 64 votos. Houve ainda 4 votos em branco e 2 nulos. Assim, Stabile seguirá comandando o clube por mais de um ano, com a missão de dar continuidade aos projetos já iniciados e implementar novas ações para o futuro do Corinthians. Vamos agora falar de campo e bola! O torcedor corintiano acordou nesta segunda-feira com um sorriso de orelha a orelha, como há muito tempo não acontecia. Se você está em viagem para Marte ou a Nárnia e não soube, o Timão venceu o Vasco da Gama em São Januário, no Rio de Janeiro, por 3-2 gols de Maicon, Gui Negão e Gustavo Henrique. E para contextualizar tudo o que aconteceu e o dia seguinte desta importante vitória, vamos resenhar. Para isso, chamo ele, Mário Vale. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom Corinthians pra você, que é Mário Vale na voz. E eu venho trocar aquele dedão de prosa com você sobre Corinthians e Vasco. O Corinthians ganhou por 3-2, vencemos, vitória importante, serve pra quebrar aí um jejumzinho amargo, né, de 6 jogos aí sem um resultado positivo. E traz confiança, né? Para alguns jogadores aí, especialmente o Gui Negão, para mim foi um dos destaques da partida.
Bidon, que jogou na função do Garro e foi bem. O criticado Bidon foi bem. E destaque positivo também para a reestreia do Maicon, né, que começou aí a desenhar essa vitória do Corinthians ontem em São Januário. Foi ele o autor do primeiro gol. Belo passe ali do Bidu. Bidu que jogou demais e está suspenso, não vai enfrentar o time da Caninha 51. Uma pena, né, mas infelizmente aconteceu. Ele estava pendurado, tomou amarelo, não vai para a partida, vamos de Angilé, o que também não é ruim, né, mas dado o bom momento que o Bidu estava atravessando, é uma ausência que será sentida. O que eu vi desse jogo, galera? Eu gostei bastante, assim, do modo como o Corinthians se apresentou em campo, mas eu confesso que quando eu vi a escalação eu fiquei um tanto quanto temerário. Eu sou um crítico ferrenho do Maicon, acho que ele não é um cara que precisa, um cara necessário, vamos dizer assim, né? Não é um jogador, nossa, faz uma falta danada, né? Mas ontem se mostrou útil, que bom, né? Que bom, ele foi bem, ele fez o gol, como eu disse, foi substituído no segundo tempo, acredito muito mais pela questão física do que pela questão de rendimento, de entrega no campo. E acho que o Dorival acertou, tem que poupar mesmo para não correr o risco de perder o jogador aí pro restante do campeonato, porque o cobertor tá bem curto, né? Então ele fez bem durante o jogo e foi bem na substituição do Dorival. O que mais a gente pode falar? Tem alguns pontos negativos. Acho que se a gente for falar de Félix Torres aqui, dá um livro e ainda tem continuação. Então a gente pode falar. Félix Torres entrou no lugar do Mateuzinho, sentiu cãibra. E o Mateuzinho, inclusive, eu achei interessante a postura do árbitro, né? O Mateuzinho caído no chão, sentindo cãibra, o juiz mandou o jogo seguir. O Mateuzinho sentindo cãibra, o jogo seguiu. E aí entrou o Félix Torres e num lance muito parecido com o lance do gol que o São Paulo fez na gente. O Félix Torres prefere ficar brigando com o Garro do que acompanhar o lance. Cobra um lateral nas costas dele, o jogador invade a área, toca para trás e ele conseguiu. O jogador do Vasco consegue fazer o segundo gol. O Félix Torres é um caso para mim perdido, tá? Acho que não tem mais de onde extrair alguma coisa positiva do jogador. É um cara que, para mim, está agindo dessa forma, muito também baseado naquilo que está acontecendo entre o Corinthians e o Santos Laguna. O Corinthians tende a quitar essa tendência hoje, vai cair se transferir se tudo der certo, ainda no dia de hoje. Mas para mim o Félix Torres está jogando dessa maneira displicente, irresponsável e prejudicial ao time, muito por conta das coisas que têm acontecido em relação a esse transfer ban. É um achismo meu, não tenho informação, mas eu me recuso a acreditar que um jogador que arrebenta na seleção que ele atua joga dessa maneira irresponsável quando veste a camisa do Corinthians. É descompromissada, completamente fora da rotação do jogo, né? E entendo hoje que o Fabinho Soldado deveria tentar incluir o Félix Torres em alguma negociação para reforçar o elenco. Não só ele, tá? Mas especificamente ele. No mais, o Dorival foi bem, né? O time conseguiu vencer em São Januário, que não é fácil, jogando lá no ambiente que sempre é complicado para nós, né? Basta lembrar que com uma equipe muito mais organizada, a gente empatou em 0-0 num jogo muito complicado, muito truncado, o campo estava lameado. Enfim, jogar em São Januário nunca foi fácil, né?
puxa aí mais alguns bons anos para trás. O Corinthians vencia por 1-0 sem placares magros, né? O Corinthians nunca foi de fazer grandes goleadas em cima do Vasco lá no Rio de Janeiro. E então acredito que sim, foi um bom jogo, apesar das falhas individuais dos nossos zagueiros. É um ponto a ser estudado, analisado, né? Melhorado. Eu acho que e tem um pontinho também da questão do pênalti, que eu já vou para o encerramento, mas eu queria só deixar uma pitadinha aqui, uma análise. Ontem, no campeonato inglês, o goleiro Pickford, ele pegou um pênalti e durante o replay foi analisado que ele vai tomar a água antes da cobrança, e na garrafa dele, no squeeze, tinha uma marcação, anotação feita dos campos onde os principais cobradores de pênalti batem os pênaltis, e ele pegou. E isso não tem no caso do goleiro Hugo, tá? E eu bato muito na tecla que, ok, isso também é culpa do goleiro. Eu acho que o Hugo tem que ter esse estudo, ele tem que ter esse interesse, primeiro que qualquer um ali dentro do Corinthians. Mas eu acho que cabe muito também aqui, um treino todo dia, ter esse cuidado, ter esse estudo, né, para passar essa dica pro goleiro. Então falta aí, mais alguma vez, a minha cobrança aí ao profissional Carpes, para que os goleiros do Corinthians sejam melhores preparados. Então assim, o Hugo não pegou o pênalti, o Vasco, através do Verrete, fez um gol que poderia ter sido evitado se o Carlos e o Hugo em parceria tivessem um estudo da onde geralmente o Verrete cobra o pênalti. Às vezes isso não significa nada, às vezes isso pode significar um ponto que garante os 3 pontos ou um título de campeonato. Bom, por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhamento. Leve o card corintiano para cada vez mais coringuões através do grupo de WhatsApp. E sexta-feira, não se esqueça, sempre tem um famoso e querido boteco do card corintiano. Às 22 horas a gente se vê lá, se Deus quiser, falando sobre mais coisas do nosso Coringão, beleza? Vai em Corinthians! O card corintiano é informação e é resenha. Para isso chamo Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Gustavo, como que você analisa a postura da equipe nesta partida? Aqui é Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Tivemos um jogo coletivo, como a gente nunca não vinha vendo, né? Porque eu acho que são jogadores sem um ego, jogadores que queriam jogar para a equipe. Tivemos um Vasco pouco combativo, é verdade, né? Até pela nossa superioridade numérica no meio-campo. É o que dizem, né? Jogo se ganha no meio-campo. Gostei da escalação. É o que tinha para hoje. E eu não entendo o Charles no lugar do Rian, né? Mas tudo bem, a gente ganha um pouco com altura. O Charles é bem combativo, mas com a bola no pé realmente é uma lástima. Tivemos um bom jogo, principalmente no primeiro tempo do menino do ataque, sem ser o Guinegão, que eu nunca lembro o nome dele. Tivemos um belíssimo jogo do Guinegão. Perdemos ali uns 2 contra-ataques, né, que quis fazer mais do que na afobação do que realmente tem a capacidade de fazer, ou não tem a experiência para fazer, né, de pensar aquela jogada rápida. A nossa defesa, Gustavo, muito seguro. André Ramalho, né, tirando o lançamento para o primeiro gol, que foi primoroso, né? Tivemos o André Ramalho que sobe, ele simplesmente sobe como se estivesse jogando vôlei, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Laterais muito agudos, soltos. Tivemos laterais soltos que incomodaram muito o Vasco,
como eu disse, o Vasco que pouco fez, né? Deu um belo chute para uma defesa maravilhosa do Hugo Souza. E tivemos um 3-2 que não diz o que foi o jogo. Se o Corinthians tivesse saído com 4-1 ou até um 5-1, eu acho que desenharia melhor a partida. 3 pontos importantíssimos. Tá em crise, chama o Vasco, e não só pelo jogo de quarta-feira, mas também pelo jogo de quarta-feira, por tudo que está acontecendo fora de campo, por todos os jogadores que estão lesionados. Foi um jogo para a gente se reafirmar no campeonato, né? Foi um jogo para a gente competir, que eu vi que se esse time do Corinthians não é tão forte, ele é competitivo. Tivemos mudança no calendário, né, na Copa do Brasil, empurrando um pouco mais para frente, o que vai resultar se passarmos do Atlético Paranaense, o que vamos fazer de tudo, né, um time de meio de tabela na Série B, e que nós vamos decidir em casa, então é só não fazer nenhuma besteira no jogo de ida. Tivemos partidas empurradas para frente, o que pode possibilitar na volta de jogadores e numa competição que a gente pode sim brigar. É difícil dizer isso sendo corintiano, mas eu estou satisfeito com o que eu vi, eu estou satisfeito com o que o time apresentou, e mérito também para o Dorival Júnior, né, que soube anular o Vasco, soube colocar os jogadores em campo de forma que anulassem o Vasco. O Vasco não tinha meio campo perto da gente, o que fez com que o Vasco não contra-atacasse. Aí demos um gol para eles, né? E no segundo gol deles eu vou lamentar a entrada do horroroso Félix Torres no ótimo Mateuzinho. Porque o Mateuzinho, ele é um jogador esforçado, ele é um jogador que é muito bom do meio para frente, regular do meio para trás. Mas o Félix Torres não pode mais vestir a camisa do Corinthians. Eu acho que tá difícil de entender lá dentro. Assim como o Hector Hernandes foi treinar separado, eu acho que o Félix Torres deveria ir treinar separado lá na Barra Funda. Eu acho que ele ia fazer uma boa dupla com o Gustavo Gomes. É o velho trapalhão. Dito isso, contente, feliz com o que eu vi do Corinthians. E aqui foi o pós-jogo de Corinthians 3, Vasco da Gama 2 ou Vasco da Gama 2, Corinthians 3. Gustavo Jonas. Lombra que nem na barreira quisse. E para finalizar o nosso giro de comentários com o nosso pool de analistas, participa conosco Luan Rocha, o Lagartixa Albina. Luan, nosso cozinheiro, mestre Cuca Dorival, fez um bom feijão com arroz? Fala aí, Lagartixa Albina, aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Passaram um bom domingo? Estão mais tranquilos? Eu tô tranquilo, meu gato aqui tá tranquilo também. Tivemos um domingo feliz, um domingo de resultados, que quase foi desgraçado pelo André Ramalho e o Félix Torres, mas vamos falar de coisas positivas. Ai. Pois é, minha gente, o Dorival pegou o que ele tinha de ingrediente e fez um bom arroz e feijão. Mas assim, um arroz e feijão que tava gostoso, mas faltou uma coisa ou outra, que acabou não saindo tão bem, mas o que dizer, né? Afinal de contas, a arbitragem no São Januário é pior do que a arbitragem na Neoquímica, né? Aliás, não mostram alguns lances que poderia ser um possível pênalti a favor do Corinthians, não mostram direito um carrinho que o Bermidon sofreu que poderia ser um vermelho. Mas o André Ramalho encostando a mão na bola sem querer, né? E foi empurrado. Mostram repetidamente, né? E é isso aí. E dizem que nós somos o time do apito amigo. Eu acho que existe algumas coisas que precisam ser
ditas, né, com relação à arbitragem e à CBF. Mas vamos falar de coisas boas. Ganhamos de 3-2 do nosso freguês da Gama. Rapaz, o Vasco é freguês pra cacete do Corinthians, meus amigos. Eu não sei nem o que dizer. Uma torcida que recorre ao nosso maior rival, Barra Fundense, para tentar intimidar a nossa torcida, a fiel torcida, cara, é motivo de riso. É motivo de riso. E olha que eles são considerados torcedores fanáticos. Vaiaram o time e saíram do estádio. Isso são coisas que o corintiano raiz não faz de jeito nenhum. Mas vamos lá. O nosso grande Maicon conseguiu fazer o primeiro gol. O que eu disse para o Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis, que vive dizendo coisas boas do Maicon, para que ele simplesmente chupasse uma manga. Até porque foi um belo gol do Maicon de fora da área. Foi de fora da área? Eu acho que foi de fora da área. E depois, né, o nosso gol de virada, que eu não vou falar do gol do Freguês da Gama, nosso gol de virada do Guinegão, que conseguiu, num rebote que o capitão Garro chutou, o goleiro espalmou e foi o Mateuzinho buscar, que cruzou. E Guinegão, que toda vez que eu ouço o nome dele eu lembro do Benegão no Plant Ramp. Eu não vou poder dar D2 porque eu não quero tomar strike. E o terceiro gol, que eu achei que foi um gol olímpico, mas não, foi um desvio de bola do Gustavo Henrique, que fechou o caixão. 3-1. Mas eis que entra Félix Torres, que dá um baita de um vacilo. E a gente toma um golaço do jogador lá do Freguês da Gama, que eu até esqueci o nome. Eu acho que é Ryan. Foi um belo chute. Não posso negar. 3-2 e ficou me preocupando. Faltava um minuto, o juiz não apitava o fim do jogo. E a gente querendo se garantir com 3 pontos. Graças a Deus conseguimos. Pois é. Um domingo feliz, um domingo relaxado, pra gente acordar feliz na segunda-feira. Na verdade, ninguém acorda feliz na segunda-feira, mas a gente vai acordar com um pouquinho mais tranquilo, né? Com um pouquinho mais de tranquilidade para começar a semana e já se preparando para a Copa do Brasil, jogo de ida lá em Curitiba, na Arena Liga Arena, estádio do Atlético Paranaense. Um grande abraço e vai Corinthians! E aí, fiel, curtiu esse episódio? Então não esquece de acompanhar o Card Corintiano em todas as plataformas. Segue a gente no TikTok e no Instagram, dá aquela força no Spotify e se inscreve no nosso canal no YouTube. Por lá você confere as lives Soltando os Cachorros toda terça-feira às 21 horas e o Boteco do Card Corintiano sempre às sextas-feiras às 22 horas. Aqui é assim, a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!